Olá, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho sobre mitos e verdades sobre a memória. Então, para tudo a gente tem aquelas coisas. Olha, sempre é assim ou sempre é assado. Será que é verdade ou será que é mentira? Então, um dos mitos que a gente pode começar é dizer que tomar medicação é bom para a memória. Infelizmente, ainda não tem estudos científicos comprovados de nenhuma medicação que comprove que melhora a memória. Pelo contrário, a gente tem que ficar atento, porque existem medicações que, em excesso por longo prazo, podem trazer prejuízo para a memória. Tranquilizantes, antidepressivos, medicações para refluxo esofágico. Então, a gente tem que ficar em alerta com medicações a longo prazo. Leiam a bula, perguntem para o médico de vocês, porque medicações a longo prazo muitas vezes podem trazer prejuízo para a memória. Agora vamos para uma verdade que é muito boa, eu adoro. Dormir! Dormir faz bem para a memória? Faz bem para um monte de coisa, e principalmente para a memória. Porque é na memória, na hora que você está dormindo, que a memória vai se sedimentar. É nesse momento que o cérebro está descansando de fazer as outras atividades, está trabalhando para guardar tudo que você fez durante o dia. Então, dormir faz muito bem. É quando você vai estar sedimentando esse conhecimento seu. Então, por isso que é interessante você dormir contínuo. Se você ficar dormindo picadinho, também não é legal. Então, essas pessoas também que têm insônia, provavelmente vai ter também prejuízo um pouco da memória. Vamos para outro mito. A memória é limitada. Depois que você fica velho, você não tem mais jeito. Não, graças a Deus. Não falei no outro bate-papo nosso que a memória é flexível? Então, se ela é flexível, ela pode ser melhorada em qualquer idade. Então, não é verdade que a memória é limitada e que idoso não aprende. Aprende sim. A gente aprende até o último dia da nossa vida, se a gente quiser. Basta querer. A gente precisa estimular para que isso aconteça, mas não é limitada. Outro item que é verdade, e isso não é só para memória. Alimentos gordurosos, frituras, condimentos, isso não faz bem para a saúde. Se não faz bem para a saúde, a memória está dentro da nossa cabeça. Então, não vai fazer bem para a memória também. Então, lembra que eu falei lá que o estilo de vida que não tem uma alimentação saudável prejudica? Olha aí, estamos vendo que é verdade, que faz mal uma alimentação não equilibrada. Outra coisa que é mito. Falta de atenção não prejudica a memória. Nossa, como prejudica, gente. A atenção está extremamente relacionada, ligadinha uma com a outra. Então, não tem como você não ter atenção com uma coisa e guardar. Você pode até guardar, mas você vai faltar pedaços, vai ficar uns buracos nessa lembrança. Então, a atenção e a memória são extremamente ligadas. E uma coisa que é verdade que vocês precisam saber, que a atenção e as emoções são super importantes para a memória. Olha que legal. Então, se você quer guardar alguma coisa, dá uma conotação de emoção para você guardar. Pensa numa situação cômica com aquela ideia que você quer guardar. Você vai ter mais facilidade de guardar. Porque o cérebro da gente é assim. Ele trabalha mais com as emoções, ele guarda mais quando tem uma conotação emotiva ali. Então, vale a dica aí. E atenção, ter foco. Prestar atenção no que eu estou fazendo. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Lembra do corre-corre que não dá tempo de fazer nada? Vamos tentar viver o presente. Outra coisa que é verdade, meditação faz um bem danado para a memória, gente. Por quê? Porque a meditação você tem que estar presente. Você tem que estar ali quando você está fazendo a sua meditação. Você está focado. Lógico que exige treino. Exige, como eu falei, que tem que treinar a memória para meditar também.
mas o retorno que você vai ter desse treino é muito gratificante, vale muito, muito a pena. Então, a gente tem que estar em mente que o cérebro precisa ser estimulado. Porque se ele não for, ele tem tendência a ser preguiçoso, gente. Ele só funciona com desafios. Então, nós temos que desafiar o nosso cérebro. Tá bom? Outro mito é: todo esquecimento é sinal de Alzheimer. Gente, não. Tem esquecimento que é por falta de atenção, por falta de foco, de organização. A pessoa está fazendo rápido, não está olhando e acaba esquecendo aquilo lá. Então, a gente não pode generalizar. O que nós temos que ficar atento, é lógico, é se esses esquecimentos começam a ficar muito frequentes. Aí sim a gente tem que se preocupar, mas não pensar que todo, tá? É a quantidade, é a frequência com que isso vem ocorrendo. E uma outra coisa que ninguém acho que tinha ideia, que hoje está se falando muito, que favorece a memória, é a sociabilização. A gente precisa estar com gente, a gente precisa ter contato, a gente tem que estar em grupo. Isso tem energia, isso tem troca de experiência. Se você está com aquele grupo, você tem afinidade com aquilo. Então, isso faz bem, você trocar conhecimento, ampliar os seus horizontes, tá? Então, pense que vocês têm que estar conversando, trocando ideias. O ser humano é um ser social por natureza. Nunca esqueçam disso.